Desde o início da carreira, Guillermo del Toro sempre foi um dos cineastas mais interessantes, e seu talento definitivamente não é novidade. Lançado em 2001, sua pequena obra-prima chamada A Espinha do Diabo foi apenas o início do tipo de história que o cineasta queria levar para o público. 5 anos depois, Del Toro retornaria à Espanha com uma história ambientada em 1944, apresentando uma figura militar fascista implacável e uma criança que lida com os horrores do mundo real e fantástico que envolvem sua vida cotidiana. Esse retrato, especialmente engenhoso e convincente de um dos períodos mais sombrios da história europeia e mundial, é uma mistura absolutamente aterrorizante e cativante de mito e realismo, fantasia e realidade, cotidiana e sobrenatural. A ideia para o Labirinto do Fauno nasceu dos cadernos de Del Toro, que ele diz estarem cheios de rabiscos, ideias, desenhos e trechos de tramas, mas longe de serem histórias completamente desenvolvidas. Em um ponto da produção, ele até chegou a deixar um caderno em um táxi em Londres, que foi devolvido pelo taxista 2 dias depois. Originalmente, ele escreveu uma história sobre uma mulher grávida que se apaixona por um fauno, mas Del Toro parece ter desenvolvido para o que a história se tornaria rapidamente. O ator Sergio Lopes contou que, cerca de 1 ano e meio antes das filmagens, o cineasta explicou todo o filme para ele em detalhes por 2 horas e meia. Quando ele perguntou se Del Toro tinha um roteiro, o cineasta disse que ainda não tinha nada no papel. Lopes concordou em atuar no filme, mesmo sem roteiro, e recebeu o material 1 ano depois, exatamente igual ao que o diretor havia contado a ele. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Não foi fácil para Del Toro escrever O Labirinto do Fauno, e segundo o diretor, ele passou muito tempo organizando as ideias e os elementos do filme. Há um elemento mágico em cada cena cuidadosamente organizado. A cada 2 cenas, o filme tem uma cena mágica e uma real, e a situação ficou mais complexa quando os 2 mundos começaram a se fundir. Segundo Del Toro, O Labirinto do Fauno tem fortes conexões temáticas com A Espinha do Diabo, e deveria ser visto como uma sequência informal que lida com algumas das questões levantadas ali. O momento da chegada de Ofélia à casa do padrasto é quase um espelho de A Espinha do Diabo, quando o menino chega ao orfanato. Ele construiu os 2 filmes para ter uma estrutura circular de abertura e fechamento, com uma narração. Uma criança chega a um novo prédio com um adulto e é visitada na primeira noite por uma criatura mágica ou fantástica, onde acaba se envolvendo em um mistério que a criatura apresentaria naquela noite. As 2 histórias se passarem em um único prédio também foi uma escolha narrativa do cineasta. Ele acredita que a essência da Guerra Civil Espanhola é vista ao representá-la como uma guerra doméstica, um conflito que ocorre dentro das paredes de um edifício e entre membros de uma família. Os protagonistas de A Espinha do Diabo, Fernando Tielvi e Íñigo Garcés, também fazem pequenas aparições como guerrilheiros sem nome em O Labirinto do Fauno. Além dos próprios cadernos, Del Toro buscou inspirações em diversas obras literárias, incluindo Alice no País das Maravilhas, de 1865, e Alice através do Espelho, de 1871, ambos de Lewis Carroll, Ficções, uma coleção de contos de 1944, do escritor argentino Jorge Luis Borges, O Grande Deus Pan, de 1894, e O Povo Branco, de 1904, ambos de Arthur Machen, A Bênção de Pan, de Lord Dunsany, lançado em 1927, e Pan's Garden, livro de Algernon Blackwood, de 1912. As obras de Francisco Goya também foram fontes de inspiração para o filme, além das ilustrações de Arthur Rackham. O cineasta queria incluir um conto de fadas sobre um dragão para Ofélia narrar ao seu irmão ainda não nascido. O conto envolvia um dragão que guardava uma montanha cercada de espinhos, mas em seu topo há uma rosa de cor azul que pode conceder a imortalidade. Apesar da flor, ninguém está disposto a encarar a dor para receber a imortalidade. Embora a cena fosse tematicamente importante, ela não foi para frente por questões orçamentárias. Também existem diferentes ideias sobre as influências religiosas do filme. O próprio diretor afirmou que considera O Labirinto do Fauno um filme verdadeiramente profano, uma versão leiga do dogma católico. Ele diz que, uma vez católico, sempre católico, mas ele também afirma que o homem pálido representa o fascismo e a igreja devorando crianças em vez do banquete à sua frente. A igreja desempenhou um papel significativo na ascensão do fascismo na Espanha, e aparentemente, as palavras do padre na cena da tortura teriam saído de uma citação real que Del Toro encontrou enquanto pesquisava a Guerra Civil Espanhola. O primeiro ato de violência do filme também é baseado em um relato oral de um incidente do pós-guerra em um mercado, onde um fascista entrou e um cidadão não tirou o chapéu. O fascista então esmagou seu rosto com a coronha de uma pistola, pegou suas compras e foi embora. Del Toro já falou abertamente que, como diretor, não gosta de sustos em seus filmes. Como um admirador estudioso de gêneros, ele dedicou sua vida ao estudo do fantástico, mas ele não se vê se encaixando em nenhum gênero específico. Tanto que O Labirinto do Fauno, à primeira vista, tem todos os elementos de contos de fadas clássicos, mas, de certa forma, desconstrói o conto de fadas.
O próprio usa Círculo de Fogo como exemplo, citando que não vê nenhum grande filme de ação com uma cena de parto de um monstro gigante sendo estrangulado pelo próprio cordão umbilical. Por isso, quando faz terror, Del Toro está interessado nas aparências desses filmes, mas não necessariamente em determinados elementos tradicionais do terror. Porém, todos os seus filmes têm o mesmo sentimento, a perda. Enquanto A Espinha do Diabo é sobre a perda da essência, O Labirinto do Fauno é sobre a perda da inocência. Ambos retratam esse sentimento. Essa inocência é personificada em Ofélia, uma criança que passa a acreditar ser a reencarnação de uma princesa do submundo. Del Toro disse que estava nervoso com a escalação de uma atriz para o papel principal, e encontrar Ivana Baquero foi puramente acidental. A personagem foi escrita para ser mais jovem, com cerca de 8 ou 9 anos, enquanto Ivana já tinha 11 anos quando as filmagens aconteceram. Como ele adorou a primeira leitura da jovem atriz para o papel e sua então esposa, Lorenza Newton, se emocionou na audição, ele sabia que Ivana era a escolha certa. Com sua contratação, o roteiro passou por algumas mudanças para se adequar à sua idade. Contratado para interpretar Capitão Vidal, o padrasto militar de Ofélia, devoto do falangismo, Sergi Lopes era considerado um ator melodramático ou cômico na época. Alguns produtores de Madrid chegaram a dizer para Del Toro que, sendo mexicano, ele não entendia que Lopes não entregaria a interpretação necessária. Com muita classe, Del Toro respondeu que não era que ele não entendia da carreira de Lopes, ele apenas não se importava. O ator contou que esse foi o personagem mais maligno que ele interpretou na carreira, um psicopata impossível de defender. Lopes afirmou que, embora Vidal tenha questões envolvendo o próprio pai, que certamente é uma das razões para o seu comportamento, o filme não dá desculpas para suas ações, ou tenta justificá-las. Já o personagem do Fauno e do Homem Pálido foram interpretados por Doug Jones, ator que já era recorrente nos trabalhos do diretor. Del Toro enviou um e-mail para Jones dizendo que ele deveria estar no filme, e ninguém mais poderia interpretar esses papéis além dele. Apesar do entusiasmo, o ator ficou apavorado quando descobriu que o filme seria em espanhol, um idioma que ele não falava. O diretor sugeriu que Jones aprendesse a fonética das palavras, mas o ator decidiu aprender cada palavra presente no roteiro. Ele aproveitou que passava 5 horas diárias preparando figurino e maquiagem dos personagens para aprender. Mais tarde, Del Toro decidiu dublar a voz de Jones com a voz de Pablo Adán, mas os esforços de Jones foram importantes para o dublador conseguir combinar os movimentos de boca do ator. O Labirinto do Fauno foi filmado em uma floresta de pinheiros silvestres situada na Cordilheira de Guadarrama, na Espanha Central. Para o diretor de fotografia Guillermo Navarro, fazer um filme em sua própria língua e em cenários diferentes era um dos motivos originais pelos quais ele quis trabalhar com cinema. Ainda nos primeiros dias de filmagens, a dupla empregou uma técnica em que a câmera sempre está à deriva e se movendo de forma muito sutil. Ela se move de uma forma delicada, com sons por toda parte, um elemento que Del Toro achou fundamental ser imersivo. O diretor enfatizou desde o começo que era importante usar os movimentos verticais, da esquerda para a direita, porque o filme é composto por duas histórias que parecem completamente separadas. À medida que o filme avança, os dois mundos começam a se fundir. Outro fator fundamental é a paleta de cores do mundo fantástico em comparação com o mundo real. Ela tem o objetivo de refletir o fato de que os dois mundos são completamente opostos, com as cenas de fantasia quentes e arredondadas, enquanto a realidade tem tons frios de cinza, azul e verde, com linhas retas. O movimento de câmera nas cenas de fantasia também são mais lúdicos e ativos do que no mundo fascista que Ofélia está presa. Del Toro descreve a diferença entre o que chama de proteína dos olhos e colírio para os olhos. Enquanto o colírio é o que vemos visualmente, mas é supérfluo para a narrativa, a proteína é tecnicamente mais complexa e conta a história. Pensando nisso, ele projetou a ligação entre o mundo de fantasia e a ideia de retornar ao útero em um labirinto do fauno. A abertura sofreu muitas mudanças no processo, porque a Del Toro percebeu que, se o filme fosse ter duas histórias interseccionadas junto com o prólogo de Conto de Fadas na narração, o público deveria ver imagens de uma cidade espanhola destruída pela guerra. Ele queria mostrar como o mundo material zomba do interesse da menina pelo mundo da fantasia, começando por sua mãe. Del Toro acredita que as crianças têm uma personalidade perfeita, e nós, os adultos, a arruinamos no processo de educá-las. Citando que a aparência de um filme pode ser cifrada com mais complexidade por meio de imagem e do design, o cineasta segue o princípio que cada cenário precisa transmitir uma mensagem legível rapidamente e apresentar um ponto de narrativa, como o monolito no centro do fosso, onde está o fauno, e a mesa e a chaminé, onde está o homem pálido.
Para Del Toro, qualquer criatura cinematográfica ganha vida a partir da silhueta. Uma vez que a silhueta captura o andar e a personalidade do personagem, a cor é a próxima decisão importante, seguida pelos detalhes físicos. Segundo o cineasta, começar pelos detalhes é um erro que muitas pessoas cometem, porque acabam adicionando elementos demais à criatura. Para ele, uma grande criatura nunca é feita por acumulação, mas por criar cada elemento com muito cuidado. Como criatura, o homem pálido é definido por seu ambiente, codificado por cores em tons de pele e vermelho profundo. Tudo ao seu redor é codificado em vermelho, como cada pedaço de comida na mesa, o piso xadrez e até as paredes. Seus olhos nas mãos são uma referência compartilhada com o monstro mitológico japonês Tenomi, que significa olhos de mão. Del Toro teve a ideia do fauno a partir de experiências de infância com sonhos lúcidos, onde o sonhador percebe que está sonhando durante o sonho. Ao participar do programa Charlie Rose Show, ele contou que acordava toda noite à meia-noite e um fauno gradualmente saía de trás do relógio de pêndulo. Originalmente, o fauno do filme deveria ser um fauno clássico, meio homem, meio bode. Mas no processo ele foi transformado em uma criatura com cara de bode, quase inteiramente feita de terra, musgo, cipós e casca de árvore. Del Toro insistiu em não depender muito de CGI para a produção, mas usá-la para aprimorar a maquiagem e os animatrônicos usados nas criaturas e no mundo. Os maquiadores do filme, David Marty e Montse Ribet, disseram que, embora muito gratificante, o filme era tão exigente e complexo que quase levou a empresa da dupla de efeitos especiais, ainda em desenvolvimento, à falência. O aspecto fundamental para fazer essas criaturas parecerem reais e vivas foi o uso combinado de próteses tradicionais com fundo verde. A equipe de maquiagem maquiou em um traje de tela verde para que pudesse remover e alterar membros facilmente na pós-produção. Um exemplo disso seria uma das cenas mais macabras do filme, envolvendo um personagem costurando as próprias bochechas. Del Toro explicou à Entertainment Weekly que, para conseguir essa cena, eles usaram peças delicadas de próteses profundas o suficiente para que o ator pudesse inserir a agulha, mas finas o suficiente para torná-las realistas. Isso significa que o ator teve que inserir a agulha perto o suficiente da própria pele. Eles também usaram pedaços de tecido elástico blue screen entre as bordas do ferimento falso e sob o ferimento, que foram removidos por CGI para recriar as aberturas do interior da boca do personagem. Segundo o diretor, essa cena da bochecha é o único momento do filme em que ele acredita que a violência é exagerada, enquanto os outros momentos violentos são mais próximos da realidade. Del Toro afirmou que a presença física do homem pálido e do fauno os tornava mais tangíveis, em vez de apenas criá-los completamente de CGI. A maquiagem dos dois personagens exigia uma aplicação mecânica elaborada para manipulação de marionetes, que precisava ser parafusada, fechada e encaixada para funcionar. A aplicação do fauno, por exemplo, tinha detalhes complexos nas pernas e um capacete pesado, então Jones precisava ficar em pé o tempo todo ou sentado em uma cadeira semelhante a uma bicicleta, com uma barra em T para apoiar a cabeça e o corpo. A roupa era composta principalmente de látex, e a última peça a ser aplicada era um par de chifres que pesava 4,5 kg. Motivo de orgulho para o diretor, o sistema de pernas do fauno foi projetado pelo próprio Del Toro. Ele disse que a equipe de efeitos especiais riu da ideia, porque não achava que funcionaria. As pernas do fauno são conectadas às pernas do ator, que as manipulavam com os próprios movimentos. O sapo gigante também deveria se mover, mas Del Toro não concordou com a equipe sobre como ele se mexeria. Como o sapo era muito pesado, ele pareceria pequeno em um cenário grande, então eles filmaram em um cenário menor para que ele parecesse maior. O Sapo Gigante foi inspirado em A Torre do Terror, filme de terror de 1953 dirigido por William Cameron Menzies, um pioneiro no design de produção, um título profissional que ele mesmo inventou. Com todos esses efeitos especiais, o orçamento do filme aumentou muito. No fim, Del Toro abriu mão do salário como diretor e produtor, além de tirar dinheiro do próprio bolso para bancar a produção. Quando contou ao amigo Alfonso Cuarón que investiria $100 mil no filme, o cineasta se ofereceu para investir 50 mil na produção e também abriu mão do salário como produtor. Todo o esforço, dedicação, visão e até a insistência de Del Toro valeram a pena, porque, por mais assustador que qualquer criatura do filme seja, nada é mais assustador do que a realidade que ele exibe em tela. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!